Em seu sermão profético, Jesus predisse que antes da sua segunda vinda haveriam falsos cristos, conflitos e rumores de conflitos, nação se levantando contra a nação, terremotos em vários lugares, pestes e também fomes. Bom, desde o início do tempo do fim, em 1798, essas coisas têm aumentado gradativamente em nosso mundo. Mas, ao se aproximar o clímax do grande conflito, esses eventos estão se intensificando. E a pergunta que agora o mundo está fazendo é: será que estamos diante da próxima catástrofe alimentar? Olá, meus amigos e meus irmãos em Cristo. Vocês estão no canal O Retorno da Glória e o meu desejo e também a minha oração é que através desse vídeo o Espírito Santo coloque em cada um de nós fome e também sede da presença de Jesus em nossas vidas. Amém? Bom, meus queridos, por conta das questões relacionadas à saúde que o planeta enfrentou nesses últimos 2 anos, houve um agravamento dramático da fome mundial. E, conforme os relatórios de várias agências, estima-se que cerca de 811 milhões de pessoas enfrentaram a fome somente lá no ano de 2020, quando iniciou-se aquele problema mundial na saúde. E 2 anos após o início daquela crise, quando o mundo parecia que ia começar a respirar mais aliviado novamente, uma nova ameaça surge e os alarmes de uma catástrofe alimentar mundial voltaram a ser acionados. E acontece que no dia 19 de maio, as Nações Unidas alertaram que o conflito que está ocorrendo lá na Europa ajudou a agravar uma crise alimentar mundial que pode durar anos, caso ela não seja controlada. Irmãos, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que a escassez de grãos e fertilizantes causadas por esse conflito e somada às questões climáticas da atualidade e também à crise de saúde levaram dezenas de milhões de pessoas à insegurança alimentar. Veja, com o conflito que está acontecendo nesse momento, foi interrompido o fornecimento de fertilizantes, trigo e outros elementos essenciais que esses 2 países forneciam a muitas nações. E só para os irmãos terem uma ideia, esses 2 países juntos produzem 30% do trigo do mundo. E com essa redução gigantesca de suprimentos, isso também fez com que os preços dos produtos básicos disparassem. E só lá no Reino Unido, o índice de preços de alimentos e agrícolas atingiu uma alta histórica de quase 160 pontos lá no mês de março e também os preços dos cereais e das carnes atingiram recordes nesse mesmo mês. E para os irmãos terem uma ideia, há cerca de 1 ano atrás, o trigo era negociado na Bolsa de Chicago a 674 centavos de dólar por bushel, mas hoje essa mesma medida está custando 1.242 centavos de dólar, ou seja, quase o dobro do preço por causa da diminuição desse cereal no mercado. E, meus amigos, na quarta-feira, dia 18 de março, o diretor executivo do Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, disse que se os portos que estão fechados por conta desse conflito permanecerem assim por mais tempo, milhões de pessoas serão levadas à fome. E mais, não apenas isso vai desestabilizar a questão da fome das nações, mas também ocorrerá uma migração em massa das classes mais pobres para outros países por causa da necessidade. Bom, embora o Senhor não tenha detalhado por quais motivos virá essas fomes às nações, ele deixou muito claro que isso faria parte das dores de parto e que iria ocorrer antes do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E, meus amigos, embora todas as coisas que estamos vendo nesse momento sejam trágicas e altamente angustiantes, principalmente para aqueles que estão vivendo isso, essa realidade em sua própria pele, fato é que
Ao mesmo tempo em que nos entristecemos profundamente com tudo isso, também devemos levantar as nossas cabeças, porque certamente a nossa redenção se aproxima. Mas, meus irmãos, embora Jesus profetizou sim sobre as fomes que iriam circundar todo o mundo, existe uma fome não física, que é muito pior do que a fome que o mundo está passando e que possivelmente em breve agravará. E na verdade, essa fome, que é pior que a fome física, é uma fome que todos os representantes de Jesus deveriam ter, mas que infelizmente não estão sentindo ela. E amigos, agora eu faço uma pergunta para reflexão. Estamos nos sentindo diariamente e várias vezes por dia com fome e sede da presença de Deus e da sua palavra? E está escrito. Ainda me disse, filho do homem, coma o que está aí diante de você, coma esse rolo. Depois, vá falar à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer. Ezequiel 3, versículos 1 e 2. Veja, em visão, o profeta Ezequiel estava se alimentando do rolo da palavra para que, estando alimentado com o conhecimento de Deus, ele pudesse ir à casa de Israel para advertir os seus irmãos dos pecados que eles estavam cometendo e também para anunciar as coisas grandes e profundas a respeito do Senhor, as quais os israelitas tinham esquecido ou não haviam entendido. E também, no capítulo 10 do livro do Apocalipse, o profeta João, ilustrando o povo do advento dos últimos dias, também tomava um rolo de livro e o comia, ilustrando assim a experiência que os primeiros adventistas tiveram com o estudo das profecias referentes à segunda volta de Jesus a esta terra. E assim como o profeta Ezequiel e os primeiros adventistas, estando alimentados e abastecidos do conhecimento do Senhor, podiam sair e apresentar a verdade para outros, assim também deveríamos nós estarmos nos alimentando da palavra de Deus nesses momentos solenes da história do grande conflito, porque hoje temos uma obra ainda maior do que a do profeta Ezequiel e do que a obra dos pais dessa igreja. Mas, irmãos, quando eu era criança, meus pais eles sempre me diziam que eu não deveria comer besteira antes das refeições, porque isso iria tirar a minha fome. E eles também complementavam, dizendo que ninguém pode viver de porcarias, mas sim precisamos do verdadeiro alimento para nos mantermos de pé. E, na verdade, essa pequena lembrança do que os meus pais diziam para mim, que provavelmente seus pais também diziam para vocês, ela ilustra perfeitamente o motivo pelo qual o povo remanescente, em sua maioria, não tem sentido fome e sede de Deus e da sua palavra, porque em vez de se alimentarem do sólido alimento espiritual, a realidade de muitos daqueles que dizem ser o povo de Deus é que eles estão se alimentando de porcarias em vez de se alimentarem da comida que leva à vida eterna. Sim, meus irmãos. Em vez de nos alimentarmos da presença de Deus através da oração, nós estamos nos alimentando de pensamentos fúteis e estamos deixando os nossos pensamentos irem por caminhos de trevas em vez do caminho da luz. E em vez de estarmos nos alimentando do conhecimento da verdade presente através da Bíblia e também do espírito de profecia, nós estamos nos enchendo de todas as porcarias que a mídia hoje está nos apresentando. E, meus queridos, eu me lembro que muitas vezes eu desobedecia aos meus pais e ingeria todo tipo de guloseimas antes das refeições, até que chegou um ponto que o alimento que iria suprir a minha necessidade física não era mais agradável para mim, porque o meu paladar havia se acostumado com as coisas que não me sustentavam, mas pelo contrário, que deterioravam a minha saúde. Da mesma forma, hoje, muitos de nós não estamos tendo mais prazer na presença de Deus e não temos fome do conhecimento da verdade,
porque as porcarias que esse mundo oferece se tornaram nossa principal refeição. E o paladar espiritual da maioria de nós está corrompido, de maneira que a oração e o estudo da palavra se tornaram mais difíceis de ingerir do que aqueles alimentos que nós não gostávamos na nossa infância. Bom, as profecias estão se cumprindo bem diante dos nossos olhos e a apatia espiritual, ela também faz parte do quadro profético. E meus irmãos, eu não sei se o nosso país será afetado pela crise alimentar tão cedo como outras nações, mas caso estejamos sendo afetados pela crise da falta de fome pelas coisas eternas, então, esse é o momento de deixarmos de ingerir as porcarias que estão tirando o nosso apetite por Deus e por Sua palavra. E agora é a hora de pedirmos que o Senhor mude o nosso paladar espiritual para que constantemente venhamos a amar a companhia de Deus e sentirmos a necessidade da Sua palavra. Bom, nós vamos ficando por aqui, meus amigos. E se os irmãos sentirem o desejo, deixem os seus pedidos de oração aí nos comentários do vídeo, porque eu estarei orando por eles, ok? Então, um grande abraço a todos vocês e até a próxima.